A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Foi por meio dela que os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício maior do que Caim, e por meio desse sacrifício, obteve testemunho de que era justo, pois Deus deu testemunho de seus dons, e por ela, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi encontrado, pois Deus o trasladara. Antes de sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradá-lo, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e preparou a arca para a salvação de sua família. Por meio dessa fé, condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu e saiu para um lugar que haveria de receber por herança. Sem saber para onde ia, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamentos, cujo artífice e construtor é Deus. Pela fé, Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora do tempo, porque teve por fiel aquele que lhe havia prometido. E assim, de um só, já amortecido, surgiu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e inumerável como a areia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Aqueles que falam assim demonstram claramente que buscam uma pátria. Se tivessem se lembrado da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dos mortos, e daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta de seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar por um pouco de tempo o gozo do pecado. Ele considerou como maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque olhava para a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, sem temer a ira do rei, pois permaneceu firme, como se estivesse vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé, passaram pelo Mar Vermelho como por terra seca, enquanto os egípcios, tentando o mesmo, foram afogados. Pela fé,
Os muros de Jericó caíram depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, pois acolheu em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e colocaram em fuga exércitos inimigos. Mulheres receberam seus mortos pela ressurreição. Outros foram torturados, não aceitando o livramento para alcançarem uma ressurreição superior. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras, desamparados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram por desertos, montes, covas e cavernas da terra. Todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, pois Deus providenciou algo melhor para nós, para que sem nós não fossem aperfeiçoados.